Olá, sejam todos bem-vindos. Fiquei um pouco travada para fazer esse começo, que eu acho que é normal, porque é muita informação para passar. Eu sei que algumas de vocês já têm ciência de tudo isso que eu vou falar, mas eu tenho que pensar naqueles que não têm. Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje, principalmente, é sobre material. O que nós vamos usar nas nossas aulas? O que nós precisamos ter, no mínimo, ok? Então, vamos começar com pincéis. Uma das ferramentas que a gente mais utiliza. E eu vou falar que não tem nenhuma marca que me patrocina. Eu tenho sim algumas... Ganhei alguns brindes da Condor, porque eu participei de um concurso, então eu uso os pincéis da Condor. Uso da Tigre. Tem uns de filete aqui que é da Ceramic, da Tigre, da Condor. Mas o que eu mais usei a minha vida inteira foi esse tipo de pincel aqui. Que são pincéis, os que encontram em qualquer lugar, na verdade. Esse da Tigre, da série 815. Eu trabalho muito com esses pincéis até hoje. Porque antigamente a gente comprava o pincel, ele vinha neste tamanho aqui. Hoje em dia você já consegue comprar o pincel da Tigre mesmo, ele já vem curtinho, preparadinho, tá vendo? Então, hoje em dia nós encontramos facilmente esse material, antigamente não. Como era esse daqui, eu aprendi a preparar eles para eles ficarem com essa aparência de curtinho e mais firme, porque no tecido eu gosto mais de trabalhar com pincel mais firme. Deixar claro que o que eu passar para vocês é a minha maneira de trabalhar, sem... A minha preocupação não é se um ou outro trabalha dessa ou daquela forma. Eu quero passar para vocês a minha forma de trabalhar. Então, hoje, eu quero falar da série 483. Vinha antes com cabinho amarelo, agora tá vindo assim. Eu gosto muito desse pincel da Tigre, porque ele é um pincel de cerda firme, porém curtinho. Ó, eu tenho alguns deles. Ó. Então, para tecido de sacaria, que é o nosso começo agora, vai ser em tecido de sacaria, eu acho ele muito bom. Inclusive, tem um aqui pequenininho, que eu uso ele para muitos detalhes pequenininho, que quebrou o cabo e eu adaptei ele numa caneta. E a gente pode fazer isso também quando o pincel é de filete, de filetar. Aquele fininho que a gente usa para detalhes pequenininhos, né? Que a gente precisa só dar um tracinho para contorno de fraldinha. Então, como ele é muito fininho aqui, ele não dá muita firmeza. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma caneta, tirar a carga dela, uma caneta velha, esquenta aqui, com muito cuidado para não queimar. Quebra esse pedacinho dele aqui, enfia ele na caneta. Então, o pincel de filetar vai te dar mais segurança, porque a caneta é mais grossa aqui. Bem diferente da estrutura do cabo do pincel. Então, a gente às vezes não tem muita firmeza para segurar nesse daqui, principalmente o de filetar. E a caneta dá pra gente essa firmeza. Então, isso aí é dica. Eu tenho os da Condor, também são muito bons, é da série 324, depois eu vou deixar isso escrito, que são esses daqui, tem uns que são mais longos, outros mais curtos. Tem esse da série 326, que é legal para fazer hortênsia, miosotes, porque ele é língua de gato, arredondadinho. Tenho esse aqui que eu trabalho muito com ele quando a gente vai fazer transparência, eu gosto, porque ele é um pincel de filetar da série 325, número 6. Mas ele me permite, eu dou uma carga boa de tinta nele, ele me permite tanto fazer um traço fininho, quanto, apertando ele no tecido, fazer um traço mais grosso.
Para filete eu uso da série 308. Tem os que são curtinhos. Tem os que são longos. Eu gosto desse longo, principalmente para assinar, para fazer pelinhos. Quando eu quero fazer arabesco, nas uvas, principalmente, ele não tem aquelas voltinhas que você faz. Eu gosto de trabalhar com ele. Aqui mesmo eu usei ele, ó. Quando você quer esse efeito aqui, que eu nunca faço ele seguindo, eu nunca risco esses efeitos aqui. Eu gosto de dar uma carga boa no pincel, trabalhar com ele livre, não apoio, para mim fazer esse movimento aqui com facilidade. Depois nós vamos trabalhar isso no papel para vocês entenderem. Por enquanto é só a teoria. Então, ó, já falei dos pincéis que eu utilizo normalmente, que é da Tigre, da Condor, os de filetar, são super importantes. Eu tenho muito porque eu vou adquirindo ao longo do tempo, mas eu vou deixar especificado depois, anotado direitinho, quais os que vocês devem ter para isso. E eu tenho também um pincelzinho, que vocês vão rir muito, que eu chamo de cotozinho. Tá vendo? Que eu faço ele pontudinho. Eu uso muito esse pincel aqui, que é um comum da Tigre, número 4. Eu gosto de preparar ele, 4 ou 6, para ele ficar dessa forma, porque para fazer gotas, ele é ótimo. Ele é firme e com a ponta fininha, tá vendo? Ó. Isso daqui é que eu quero preparar hoje para vocês, agora. Mas antes, deixa eu falar da tábua com cola permanente. Eu vou até explicar nessa daqui, que é um pedaço comum de Eucatex. Eu não posso ver uma gaveta perdida, jogada num canto, que eu peço, me empresta aí o fundo dessa gaveta. Geralmente é usado em fundo de gaveta. Eu não uso essa parte que é caracachenta, eu uso essa parte lisa para colocar a cola. Eu vou explicar depois também como colocar. Essa tábua, ó, ela cola e descola. Por que eu gosto de trabalhar com essa tábua? Porque se eu não colocar o tecido numa tábua assim, se eu deixar ele solto, ele vai dar isso daqui, ó. Ele dá... ele fica bambo, solto. Então, eu gosto de colar ele na tábua de cola permanente. Ó, que ele fica extremamente liso, não dá dobras. E eu consigo pintar com facilidade. Então, pra gente preparar essa tábua, é um pedaço de Eucatex. Esse daqui é um pedaço já velho. Não é coisa nova. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem até comprar um pedaço novo, pedir alguém que trabalhe com isso. E eu vou explicar aqui como eu faço. Cola permanente. Nós temos duas maneiras de fazer isso. Sabe cartão de crédito velho? Nós podemos usar o cartão de crédito velho ou podemos simplesmente pegar um pincel. Vou pegar um pincel aqui, ó. Um pincel grande e nós vamos passar. Não passo muito grosso, mas também não muito fino. Essa tabinha aqui, eu gosto muito de usar ela quando eu vou pintar toalha. Um vidrinho de cola dá para preparar. Tranquilo. Aí, o que acontece? Eu coloquei até muito aqui. Deixa eu voltar aqui pro vidro, para não ter desperdício.
Tô voltando aqui. Pronto, passei na tábua. Vou esperar, ela vai secar. E depois eu vou mostrar a vocês. Por enquanto tá molhada, a gente tem que deixar ela secar um pouco. Vou tirar ela daqui, depois eu mostro como ela ficou. Por enquanto tá molhada. Vou tirar isso daqui também, porque eu vou explicar pra vocês como eu preparo o pincelzinho pra ele ficar... Deixa eu ver uma aqui mais fina. Esse é da Tigre, da série 815, número 4. Ele tá novinho. E eu vou fazer ele ficar assim. Ó, peguei uma tesoura, apoio ele aqui no meu dedo e vou cortar ele nunca assim, sempre com a tesoura deitada. Eu vou desbastar esse pelo aqui, ó. Ó, confesso que eu já estraguei muito o pincel até pegar o jeito de fazer isso, viu? A sorte é que esse pincel não é muito caro. Mas estraguei muito. Até pegar o ritmo e conseguir fazer ele como precisa. Vou mostrar pra vocês aqui como ele ficou. Gente, eu aprendi isso em revista. Só com as fotos, viu? Aí ele ficou assim, ó. Pra me dar o acabamento agora, eu vou pegar uma lixa. Essa aqui é número 80, lixa d'água, número 80. E vou apoiar aqui, apoio. E passo ele para dar um desgaste natural nas cerdas. Esse é o pincelzinho que eu uso muito para fazer aqueles acabamentos. Aí eu venho com a tesoura, vejo se ficou faltando. Ó, vou mostrar como ele ficou. É como se fosse o língua de gato. Ele fica parecido com o língua de gato. Agora a gente encontra para comprar ele já preparadinho da Condo. Mas quando eu não tinha, eu fazia dessa forma, ó. Para pintar miosotes, para pintar hortênsia, para fazer gotinha d'água. Porque ele tem tanto a pontinha fininha, quanto aqui mais grossinho, ó, que me permite trabalhar coisas delicadas, lugares miudinhos que eu preciso de um efeito. Vocês vão me ver trabalhando muito com ele durante as nossas aulas. E esse daqui eu vou fazer ele menorzinho. Não, vou pegar esse daqui. Esse daqui é o número 8. Trabalho muito também com ele. Trabalhava, né? Porque agora eu tô usando mais o da Condo. Mas se vocês tiverem dificuldade, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Eu desbasto. Como se tivesse... Igual a gente corta cabelo. Desbasto aqui. Viro. Um pouquinho aqui. Corto um pouquinho aqui, porque ele vem muito longo. E eu não gosto de pincel muito mole pra tecido. Pra sacaria, não. Ó, já ficou menorzinho. E fica assim, ó, desbastadinho assim. Ó, fica fininho aqui. E aqui todas as cerdas ainda, porque eu fiz o desbaste dele dessa forma.
Também estraguei muito. Hoje em dia tem facilidade, mas foi fazendo que eu aprendi. Desbastei ele bem, vou pegar a lixa, vou fazer a mesma coisa. Ó. Desgasto ele aqui. E fico com o pincel, ó, cortadinho, com as pontinhas aqui fininha. Excelente para tecido. Certo? Hoje em dia tem essa facilidade de ter um comprado já cortadinho, certo? A gente já volta para um exercício no papel, ok? Dando sequência ao vídeo anterior, a tábua já está completamente seca, ó. Ela cola e minha mão tá limpa. Então, isso permite que a gente cole um tecido nela. Todo. Ele pode estar até amassado. Ó. Quando eu coloco ele na tábua, ó, ele fica completamente liso. Entenderam, então, a importância da tábua? Ok. Agora eu vou falar para vocês sobre folhas, movimentos, modelos. Para tudo há um caminho. Aqui eu fiz um gráfico, vai estar disponível para vocês os movimentos que a gente usa. Vamos colocar isso em prática? Vamos lá. Vou pegar uma tábua, um tecido. Vou colar ele na tábua permanente. E vamos colocar isso daqui em prática. Vocês vão ter acesso a isso daqui, que eu tô preparando para vocês lá. Então, tem outros tópicos aqui que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Deixa eu ver se eu tiro aqui o sol, a sombra, para ficar tudo ok. Ó, nós vamos, movimentos para frutas, para fazer maçã, nós vamos ver os movimentos que a gente precisa. A cereja, a bundinha da pera, da maçã. Como aplicar a tinta já fazendo o contorno, a forma que eu trabalho. Como fazer arabescos. Como trabalhar pegando a tinta no prato ou na tampinha. Com esse calor muito grande, eu prefiro pegar na tampinha, mas eu uso um truquezinho no prato. Então, sempre tem um prato por perto. Como trabalhar com filete. Então, vamos lá. Vou explicar, então, aqui como eu faço trabalhando. Vou pegar uma cor verde para me explicar essa folha. Era pro verde tá aí, meninas. Ok, um tom de verde qualquer. Eu vou trabalhar com verde musgo. Vou botar na tampinha. Se tiver tinta, né, meninas? Eu acho que não tem, peraí. Tem sim. Vou dar uma sacudida antes.
Olha, eu vou deixar ele na tampinha. É o verde musgo. Esse daqui é da cor Fix. Vou pegar o pincel número 8, da série 324, da Condor. Mas poderia ser, isso daí é importante eu explicar, poderia ser um da Tigre. Vou achar um aqui da Tigre, peraí. Poderia ser um da Tigre, quanto poderia ser um que nós trabalhamos ele. Ó. Esse daqui é um que eu trabalhei, eu expliquei no vídeo anterior como trabalhar. Então, vamos trabalhar com ele para vocês verem e vamos trabalhar com o outro para ver se tem diferença. Vamos trabalhar com esses dois aqui. Quando eu vou trabalhar pegando a tinta, eu gosto de ter um prato. Porque se eu for pegar na tampinha, eu faço isso. Venho aqui no prato e faço isso. Então, eu tenho a tinta do lado de cima do pincel. Aqui quase não tem tinta. E aqui a tinta tá toda pro lado de cima. Vou trabalhar com a tinta que tá pra cima, pro lado de cima, nunca virado. Sempre assim. Então, vamos lá, ó. Peguei. Eu tenho que ver aqui. Aí, peguei, tirei o excesso. E vou fazer para vocês verem essa folha aqui. Não tem nada riscado aqui, tá vendo? Essa primeira folhinha aqui, ó. Vamos entender ela aqui, ó. E venho seguindo o contorno. Com a tinta pro lado de cima, puxo. Em direção ao meio. Peguei mais tinta. Tirei o excesso. Faço um traço aqui no meio. E puxo pra cá. Pronto, já tem uma folha. Para eu entrar com o branco, eu vou entrar nessa área aqui, puxar pra cá. Nessa área aqui, puxar pra cá. Entenderam? Vamos de novo, mais rápido agora, ó. Faço o primeiro movimento, que é o contorno, puxo. Levo a tinta pra cima e puxo pra cá. Se for pra baixo, se a folha estiver pra baixo, eu faço primeiro o contorno dela. Aí, puxo de baixo, em direção à linha do centro, que vai estar aqui. Geralmente, a gente pega uma folha riscada da forma que vocês veem aqui, ó. Geralmente, as folhas vêm. Essa daqui é uma folha dobrada. Vou fazer ela aqui agora para vocês verem. Vou pegar a tinta. Vou tirar o excesso aqui no prato. E vou fazer o primeiro movimento, que é isso daqui. Puxo agora pra cá. Olha a posição do pincel aqui. Não é assim.
Pego mais um pouquinho de tinta, pegando daqui. Faço a parte de baixo. Com isso daqui, eu tenho exatamente aonde colocar a claridade da dobrinha da folha. Para isso, eu vou mostrar a gente trabalhando com branco, como ficaria. Mesmo estando calor, eu gosto muito de trabalhar com a tinta no pratinho. Isso aí é mania que a gente adquire ao longo dos anos. Eu sempre tenho um paninho para tirar o excesso da tinta. Só lavo se eu tiver precisando de pegar um tom diferente, porque nesse caso aqui eu vou pegar o branco, mas eu só limpei o excesso do verde para mim aprender aqui como colocar o branco. Ele veio, encontrou aqui. Peguei a tinta. Trabalho com ela pro lado de cima do pincel. E venho aqui agora, ó. Isso eu já faço de uma forma muito natural. E essas folhas aqui não são as folhas que eu uso de forma realista, mas eu achei legal explicar que são folhas comuns, muito usadas em todo tipo de pintura. É essa maneira de fazer folha. Certo? Então, vamos entender trabalhando com os dois tons de verde aqui. Mas deixa eu terminar aqui de colocar primeiro o brilho. Porque a gente já sabe aonde é que vai colocar o brilho. E a forma que ele fica. Nesse caso aqui, o brilho, né, o tom mais claro, ele vai vir exatamente nessa área aqui, ó. E eu vou puxar de encontro aquele verde que nós fizemos. Então, trabalhando agora os dois tons de o verde e o branco, vamos botar aqui no prato. Eu gosto de trabalhar colocando a tinta no pincel, porque aí eu uso isso daqui, olha, esse movimento aqui de puxar a tinta. Puxo, viro o pincel e trabalho com ela pro lado de cima. Então, o primeiro movimento seria o contorno, o segundo, puxar em direção ao centro, o terceiro movimento seria o centro, e o quarto movimento, aí sim eu entro com o branco, peguei o branco. O que me deu essa facilidade para trabalhar? Ó, aqui eu explico aqui os movimentos, ó, o primeiro movimento, o segundo, puxando, o terceiro e o quarto. Fazendo aqui de novo, ó, para vocês entenderem bem. Vamos colocar ela perto aqui. Ó, primeiro movimento, suponhamos que tivesse aqui, nesse pano, que estivesse riscado aqui uma folha de um motivo que eu estivesse trabalhando. Certo? Seria isso daqui. Seria uma folha assim, né? Então, o primeiro movimento, pra gente fazer rápido, pra gente não ficar... Seria esse.
primeiro movimento, né? Subindo. Olha que eu tô meio perdida aqui, porque eu quero que vocês vejam os movimentos, o primeiro, depois automaticamente a gente desce o pincel meio de ladinho, puxando aqui, ó, pro centro. Observem que aqui fica bem escuro e aqui mais claro. Faço esse movimento, que é o terceiro movimento, e puxo aqui. Do meio, de dentro para fora, aqui de fora para dentro. Feito isso, só limpo o pincel, pego o branco e eu sei exatamente aonde colocar o branco. Ó. O branco encontra com o verde, eu falo que o branco namora o verde. Quem gosta, pode até depois, se tiver dificuldade ou se tiver mais facilidade, pega o filete, olha lá no verde e faz esse detalhe aqui, ó. Quem gosta, né? As nervurinhas. Tá vendo? É só um jeito fácil de aprender a fazer folha. Outra coisa, agora eu coloquei aqui que a gente, se treinar a mão, a gente pega o ritmo fácil para trabalhar. Com esse pincelzinho da série 843. Deixa eu aumentar a área de trabalho aqui para vocês. Quando a gente pinta uma maçã, nós preenchemos ela toda, mas aí nós precisamos de umas pinceladas, que eu falo que são as formas corretas. Eu não posso dar o nome dessas pinceladas, mas posso indicar a vocês o método biônico da Bia Moreira, que foi com ele que eu aprendi esses movimentos. Eu não posso trabalhar com eles aqui para vocês, por conta de direitos autorais, mas eu quero deixar claro que foi com a Bia que eu aprendi esses movimentos, essa facilidade. Então, eu indico a vocês procurarem por ela e pedir essa disponibilidade do método para vocês aprenderem. Então, numa maçã, depois que nós preenchemos ela com a luz, com a cor de base, nós precisamos de fazer alguns movimentos que vão dar à maçã a característica da maçã. Certo? São esses movimentos aqui que são importantes para a gente deixar a maçã parecida com uma maçã. Viu? Aqui nós podemos puxar uma folhinha. E se a gente aprendeu esse jeitinho de fazer, ó. Vendo como a gente pinta com facilidade? Mas isso, para isso existe treino e eu indico a vocês procurarem ter conhecimento sobre o método biônico, tá? Porque apesar da gente não trabalhar direto com ele, esses movimentos que a gente aprende nele, que tem os nomes direitinho e tudo, vão nos acompanhar em todas as pinturas. Quando a gente vai preencher uma fruta e a gente quer o contorno, existe uma forma da gente trabalhar. Aqui é como se eu estivesse fazendo uma cereja. Se eu for fazer uma cereja, ó, eu vou trabalhar sempre com o pincel para dentro do motivo que eu tô pintando. Isso vai me dar contorno já de uma vez.
Ó. Sempre trabalhar com o pincel para dentro do motivo, nunca pro lado de fora. Então, vamos de novo, ó. Se tivesse uma bolinha aqui simbolizando uma cereja. Vou fazer aqui uma bolinha. Nunca risque com caneta, meninas. Acabei de riscar, mas é para vocês não fazerem, tá bom? Então, se eu quero preencher esse círculo aqui, eu nunca vou preencher com o pincel do lado de fora. Eu vou colocar a tinta pro lado de cima e vou trabalhar ele sempre dentro do motivo que eu tô pintando. Olha, então, ó, na prática. Porque aí, olha como é que eu consigo o contorno direitinho aqui, ó. Observe que o pincel o tempo todo do lado de dentro do que eu tô fazendo. São conceitos simples, vocês podem até achar tolice, mas que vão fazer diferença na hora que a gente estiver preenchendo as nossas frutas, que são formas corretas, assim, formas certas. Ó, observem o contorno aqui todinho. Se eu for preencher uma bolinha, uma cereja, né? Vamos colocar uma cereja. Se eu for preencher uma cereja não usando o pincel pro lado de dentro do que eu tô fazendo e com a tinta pro lado de cima, olha o que provavelmente vai acontecer. Aqui eu começo tudo bem. Aí aqui, se eu for pintar aqui dentro desse lado, eu vou mostrar pra vocês, ó. Do lado de fora do pincel, aqui tá certo, aqui tá correto. Aqui, se tiver com o pincel do lado de fora, ó, por mais que eu tenha a mão firme, eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Ver se vocês conseguem ver bem aqui. Aqui o contorno ficou perfeito. Aqui ele saiu pro lado de fora. Então, vamos só mais uma vez entender. Vou consertar aqui para vocês verem. Se eu tô trabalhando com o pincel dentro da fruta que eu tô preenchendo, ó, ele sempre do lado de dentro do que eu tô preenchendo. Não assim, assim. Opa, que soltou. Eu vou preencher já deixando o contorno pronto. Bom, a bundinha da pera também é movimento certeiro, que se a gente souber fica mais fácil. Olha, a tinta pro lado de cima, nós puxamos assim e fazemos isso, isso. Vai virar uma pera isso aqui? Vai, ó. Vou fazer só rapidinho aqui, só pra vocês. Ó, só pra vocês entenderem. Outro detalhe, se a minha fruta tá com a bundinha aqui, não vai aparecer aqui a parte de cima dela. Ó, se a bundinha aparece, não aparece aonde começa aqui. Ó, apareceu bundinha, não aparece boquinha da pera aqui. Vamos fazer outro para vocês entenderem. Agora, se a minha pera não aparece bundinha, se ela vem aqui, ó.
Porque só para vocês entenderem um conceito. Se ela aqui não apareceu essa bundinha, o que que vai ter aqui? Uma boquinha, onde vai sair uma boquinha, onde vai sair o galinho dela. Vocês entenderam isso? Então, olha, se tem bundinha, não tem boquinha. Ó. Vamos ver as duas aqui. Ó, se tem bundinha, o cabinho sai da base aqui de cima, ó. Se não tem a bundinha, ele vai sair daqui. Isso vale para qualquer fruta, tá? Então, não, a não ser que seja uma fruta que esteja assim, que aí você vai ver. Se ela tiver assim, peraí. Aí você vai ver aonde sai o cabinho e onde tá a bundinha. Se ela estiver na forma correta, você não vai ver esses dois elementos. Porque aqui, ó, se eu fizer a bundinha aqui, né? Qual a sensação que eu tenho? É que essa fruta fez isso. Então, nunca, esse erro aqui, vocês não podem cometer nas pinturas de vocês. Tá certo? São conceitos que a gente vai levando ao longo do tempo. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Deixa eu ver mais o que eu preciso explicar. Maçã, cereja, bundinha da pera e da maçã. Como aplicar a tinta já fazendo contorno, expliquei. Como pegar a tinta no prato ou na tampinha. E como trabalhar com filete. Vou explicar isso para vocês aqui agora. Sempre que eu vou trabalhar filete, eu trabalho com a tinta bem diluída. Vou pegar um pedacinho limpo aqui. Ok? Então, olha, sempre que eu for trabalhar com filete, eu vou trabalhar com a tinta bem diluída. Eu tô diluindo ela com água mesmo aqui, ó, comum, só para explicar para vocês. Mas a gente vai trabalhar com clareador. Eu gosto de trabalhar com clareador de seda para diluir as tintas. É um da tampinha rosa, misturado com o clareador incolor. Então, a tinta vai ter que estar sempre mais rala para me trabalhar com o filete. Como aqui é só uma amostra, eu não vou trabalhar com o diluente, não. Olha, a tinta bem rala, mas não muito, não aguada, porque senão ela se abre na trama do tecido. Vou pegar o filete. Cadê meu bichinho aqui? Isso. Vou trabalhar com esse longo. Molho. Ele tá todo encharcadinho de tinta. E eu trabalho com ele em pé. Traço fino, tá vendo? Esse arabesco aqui, deixa eu explicar para vocês. Eu não apoio a minha mão aqui. Se eu apoiar, eu fico limitada. E provavelmente eu não vou fazer esse arabesco da forma correta. Eu até faço porque eu tenho mais facilidade por causa de ter mão treinada. Então, o que eu aconselho a vocês? Deixa a mão livre para ela deslizar no tecido. Então, olha, eu não mexo o pincel. Eu mexo o meu punho é que vai. Olha, a minha mão é que vai fazer o movimento, ó. Certo? Ó.
Por que isso? Porque se eu for apoiar a minha mão aqui ou apoiar o dedinho, eu vou limitar. Aí eu vou estar virando mais o pincel do que aí fica diferente, não tem a leveza que se eu trabalhar com a mão livre, roçando ela aqui no tecido, ó, eu trabalho só a pontinha com facilidade. Treinem isso, meninas, meninos e meninas, para a gente aprender a trabalhar com filete de forma correta. Então, ele vai estar sempre em pé, porque para fazer assinatura também é importante vocês terem domínio sobre o filete. A minha assinatura é feita sempre dessa forma, sempre molhando a tinta, pegando aqui, ó. Meu nome é Rita. Quando eu puxo a perninha, vocês vão ver que eu já fiz um pedaço do M aqui. Então, aqui eu coloco Rita. E aqui eu coloco Marinho. Dessa forma. O I tá aqui, né? Puxei, faço o H e o O. Então, fica Rita. E aqui, com a perninha do R, ó, eu já puxo pra cá e faço M. Corto, faço o A. Puxo o R. Aí não tem como fazer o I. Faço o I separado. Do I eu puxo o N. Da perninha do N eu puxo o H e faço o O. Esse é o jeito que eu gosto de assinar meus trabalhos. É assim que vocês veem meu trabalho assinado. Mas levou um tempo para chegar nisso daqui, viu? Levou um tempo. Já assinei Leto, já assinei RCM, já assinei Rita de Cássia Marinho, porque é o meu nome. Já assinei Rita de Cássia Marinho Heitor, que era o nome que eu tinha enquanto eu era casada. Então agora o meu nome, que é o nome que eu mais gosto mesmo, é Rita Marinho. É o nome que vocês vão ver, eu acredito, daqui pra frente. Então vamos